Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à reestreia do podcast criminal da doutora. Vocês que estão aí, estão tirando esse tempinho para assistir, muito obrigada desde já. E hoje, nessa reestreia, eu estou aqui com duas convidadas especiais, em alusão, na verdade, né, que este é o mês das mulheres, mas aí hoje eu trouxe duas convidadas maravilhosas, que é a doutora Carla Daniele e a doutora Leila. São duas amigas queridas, né, que já desenvolvemos alguns trabalhos juntas, então eu achei muito necessário a presença delas aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre violência doméstica, nós vamos falar sobre racismo, as dificuldades de nós, mulheres advogadas, criminalistas, tanto ou nas outras áreas, elas vão trazendo aqui suas experiências do dia a dia, do quanto existe um preconceito por ser mulher e algumas rejeições de alguns clientes pelo fato de ser mulher, por ser a advocacia ser uma profissão tida antigamente, né, como masculina. Então eu vou abrir a palavra aqui para a doutora Leila, primeiramente se apresentar, falar sobre todo o currículo dela, os projetos que ela tem. Doutora. Prazer, Mona Lisa. Uma alegria muito grande estar aqui com você. Sou advogada de Direito de Família, Direito Imobiliário. Eu sou presidente da Secretaria de Promoção de Igualdade Racial da BNCJ, né? Sou vice-presidente da Secretaria de Gênero e Violência do IBDFAM, Sergipe. E nós estamos aí trabalhando, militando e trabalhando para que tenhamos uma sociedade melhor, né? E a advocacia é um instrumento que eu encontrei para fazer isso. Perfeito. Doutora Carla Daniele, seja bem-vinda. Obrigada. Perfeito. Seu currículo, doutora, me conte aí que a senhora também tem uma atuação gigante, principalmente na questão de violência contra as mulheres. Então, eu sou advogada criminalista, né? A gente a gente está criando uma subdivisão, né, na advocacia, né? Advogada criminalista. É verdade. Então, eu atuo desde 2016, né, na advocacia criminal. E a partir de 2018 eu entrei na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, na OAB. E aí, presidida pela doutora Adélia Pessoa, nós fizemos alguns cursos voltados à assistência jurídica para mulheres vítimas de violência, né, onde eu participei também organizando módulo, dando aula sobre o assunto, rede de atendimento e enfrentamento à violência contra a mulher. E me apaixonei. Desde então, nós fazíamos alguns trabalhos lá de orientar a vítima, porque a gente não poderia atuar como profissional, mas apenas orientar essas mulheres. E aí, hoje em dia, o meu foco é voltado mais para mulheres vítimas de violência, meninas e mulheres, tanto em crimes de violência doméstica como em crimes sexuais. Também sou membro da Academia Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Sou presidente da Academia Jurídica de Barra Califórnia, do México, onde nós temos aqui agora esse braço, né? E também tenho alguns trabalhos publicados, mas não vem muito ao caso. Currículo. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço por você ter aceitado. O currículo extenso, né? E assim, eu vejo bastante a atuação das doutoras no final. Se vocês puderem deixar o Instagram de vocês, para o pessoal que está acompanhando também seguir, siga a doutora Leila, siga a doutora Carla, e a gente consegue ver a atuação das advogadas nesse sentido. Eu fico muito feliz. Hoje mesmo eu fiz uma audiência onde todas eram mulheres, promotora, juíza, inclusive, né, a cliente também mulher. Então isso me deixou assim, não pela cliente, óbvio, mas assim, é uma satisfação, porque na maioria dos casos a gente vê muito homem, principalmente na área criminal. Então a gente tem aí as advogadas criminalistas tem quebrando essas barreiras e esses preconceitos. Falar em rede social, eu vi também na rede social que as doutoras atuaram em 2 casos que geraram a repercussão aqui no estado de Sergipe. Eu vou iniciar com a doutora Leila a respeito do caso de racismo. A doutora pode relatar sobre esse caso, como foi e de fato o que aconteceu
foi realmente, que muita gente fica em casa e se pergunta, será que foi realmente pela cor da pele ou tinha algumas outras coisas que fizeram com que ocorresse? A senhora poder relatar sobre esse caso e sobre essa atuação que a senhora vem acompanhando aí. Então, Ana Lívia, é um caso muito emblemático. Eu acho que realmente ele vai mudar muitas formas de procedimento e abordagem. Sim. Nós percebemos que aquela abordagem é uma abordagem completamente equivocada, errada, e da maneira que foi, na truculência que foi, por se tratarem de duas mulheres negras pobres. Sim. Né? Foi um caso extremamente chocante, porque em momento algum foi demonstrado qualquer suspeita de furto. Tanto que isso se comprovou depois na abordagem da polícia que nada elas tinham. O constrangimento foi muito grande, uma dor, porque você ser apontada por um crime que não cometeu, no local público, nas vésperas de Natal, com a alta circulação de pessoas, causou um dano, creio eu, irreparável. Eu também fiz não sei se a doutora Daniele também reparou, eu fiz, mesmo a abordagem sendo legal, a abordagem foi feita por homens e mulheres, né? Isso me chamou a atenção quando eu estava acompanhando na mídia aí. Além do que, a abordagem, a princípio, tinha que ter sido feita pelo próprio funcionário da loja. Sim. E não a polícia adentrar da maneira que adentrou, né? Apenas uma mera suspeita que não se confirmou. É o que a gente fala na fundada suspeita, essa foi suspeita sem fundamento algum. Exatamente. E esse caso é um caso que precisa ser realmente mudado, tanto a abordagem, como a polícia chega nesses locais, como as lojas também precisam mudar essa situação. E o fato ainda teve um desdobramento, porque após essa abordagem, duas dessas pessoas que estavam no evento passaram pelo centro da cidade e foram novamente no grupo de WhatsApp. Um desses funcionários da loja começou a dizer: as ladras estão de volta. Então, nossa! E nesse grupo foram tiradas fotos dela na rua, no centro da cidade, acompanhando-as. Então, assim, a gente percebe uma conotação muito grande de racismo, porque eram mulheres pretas, e também existiam outras formas de mulheres pretas nesse grupo. Então, há a necessidade, e a polícia está investigando, o inquérito, acredito que está em vias de ser concluído, sim, mas a gente precisa repensar todos os procedimentos e nós estamos ansiosos para ver como é que a polícia vai enquadrar, porque eu entendo que foram dois crimes. Sim, sim. De injúria racial e de racismo. Sim. Né? Para que a sociedade tenha essa resposta. Uma população que 70, 80% da população sergipana é preta, pretos e pardos, a gente precisa de uma resposta forte e efetiva. É verdade, perfeito. Eu já não sabia que teve esse novo desdobramento no caso. Nossa, e sem contar também que você compartilhar, né, em grupos de WhatsApp, já que eles já chamaram de lado com essa acusação, você também está cometendo o crime quem compartilha essas fotos, né? Então é preciso ficar atento que hoje em dia o pessoal usa os grupos de rede social como se fosse terra sem lei, né? Então esse compartilhamento é ainda acusando de um crime que a gente sabe que elas não cometeram. Então, essas abordagens... Eu mesmo já cansei de ser perseguida em loja, né? Às vezes, tem dias, final de semana, que eu estou de bom humor, e aí a gente... né? Mas nem todo momento a gente vai estar com essa paciência para poder estar levando de uma forma mais moderada. Né? Então, você não vai estar, mesmo trajado de advogado, mas você não vai estar o tempo todo. Você vai no final de semana, você vai no comércio, você entra numa loja, as pessoas ficam te perseguindo, olhando, questionando, e você vê que com outra pessoa de tom de pele diferente não é a mesma coisa. Né? Então a gente está meio que precisa realmente, como a doutora falou, de um posicionamento. Isso precisa ser divulgado, porque aí eu espero que outras pessoas, né, sejam intimidadas pela punição dessa situação. Também tem um outro caso, também já tem umas 2 semanas, né, doutora? Esse caso
foi um caso também assim que me chamou bastante atenção e fiquei feliz pela doutora estar acompanhando esse caso, que foi também um caso de violência doméstica, onde envolveu, que as doutoras também vai falar sobre a violência psicológica patrimonial, né? Mas esse caso, além das duas violências, também envolveu a violência física, que foi o caso da Tamires, que a doutora vai relatar como foi divulgado aí em todas as mídias e a gente precisa estar atento sobre isso. E graças a Deus, né, eu vi que teve uma vizinha que pôde ajudar, né? Tem muita gente que fala, mas o casal está brigando lá, deixa lá. Não é bem assim não, porque essa vizinha salvou a vida dessa mulher. Então, o caso de Tamires, Tamires foi assim, uma resistência, né? Tamires, ela lutou pela vida dela, porque muitas mulheres desistem, né? E você vê que ela poderia estar morta, né? E estaria na mídia apenas como uma estatística, né? E aí o caso dela movimentou o Estado inteiro, né? Foi um caso que estremeceu com a alma de muitas pessoas, né? Então, no caso de Tamires, aconteceu que ela tinha uma medida protetiva. Sim. Ela já tem relatos anteriores de violência, né, de medida protetiva. Ele já havia sido preso por ter, como é que se diz? Ter cometido outras violências com essa... protetiva, ele já havia sido preso. Entendi. Ele já havia sido preso. Aí eles acabaram reatando um casamento, depois ela terminou novamente, que foi a questão da espiral, né? Só puxando um gancho, doutora, não lhe interrompendo, mas essa questão que muita gente, às vezes, a gente vê na rua e fala, mas ela estava sofrendo violência e terminou e voltou. Tem muita gente aí fora que tem esse papel de querer julgar, né? Porque é difícil romper com a espiral que a gente fala agora, a espiral da violência, por quê? Porque a partir do momento que eles retornam, diminui a distância entre o cometimento de outro crime e o crime ele vem com maior intensidade, a violência. Sim. Então, por isso que a gente fala agora o termo espiral da violência. Perfeito. Então, ela voltou com a esperança de reaver a família, né? E uma questão também da igreja, ele estava frequentando, enfim. E aí eles acabaram rompendo novamente e Tamires acabou sofrendo violência novamente e pediu a medida protetiva, né? Dia 2 de fevereiro desse ano. Sim, recente. E aí ele descumpriu a medida protetiva, ela foi algumas vezes para a delegacia, da delegacia ela foi mandada embora, até que chegou o dia 24 de fevereiro, onde ele estava em casa com os filhos e ela acabou avisando, olha, estou indo para casa, vai embora. E ele permaneceu. E foi quando ele deu uma fatia de bolo para ela e ofereceu também um achocolatado. E foi daí que ela apagou, né? E acordou no outro dia com a vizinha chamando, e aí ela acabou se levantando e desmaiando, porque ela estava ensanguentada, ela estava... Então, nesse momento que ela teve esse desmaio, ele agrediu. Provavelmente ele passou na madrugada, né, à noite, agredindo eles. E daí, então, foi que veio a prisão, né, ele descumpriu a medida protetiva e foi decretada a prisão preventiva, e ele está preso. Sim, ele foi decretada. Foi quantos dias após, doutora? Para a gente ver a eficiência do Estado, depois dessa divulgação, depois de quanto tempo que ele foi preso? Então, a divulgação Tamires foi à mídia, eu não lembro precisamente. Sim. Mas após Tamires e a mídia, né, ela apareceu no programa, foi que as autoridades começaram a tomar providências. E aí ele acabou até indo se entregar, né? Ele mesmo. Se entregou. Ele mesmo se entregou. Que situação, né? E acompanhei esse caso
Eu lhe parabenizo, porque são muito, assim, são detalhes que a gente que advoga, tem gente que fala, mas advogado é frio. Tem situações que a gente sente assim uma dor, sabe? E a gente acompanha com muita dor, mas precisa estar ali firme e forte para poder até, porque advogado é psicólogo, é conselheiro, é terapeuta. Acabaram algumas situações tirando do próprio bolso para ajudar. E também eles teve a movimentação aqui do Estado, né? Ela teve o apoio lá da Mariana Sena. Sim. E foi feita aquela reportagem onde ela pôde também, a Mariana abriu aquela campanha e também eles estão arrecadando um bom valor para poder dar uma reerguida, pelo menos, né? Desse reinício de vida, né? Porque também, doutora, que a senhora tinha contado aqui nos bastidores, teve a questão da violência patrimonial, no caso, né? Sim, também eles teve o aparelho celular, foi roubado, né? Sim. Por ele. E nós estamos aí em busca, né, de reaver esse aparelho dela. Entendi. Então, doutora Leila, sobre essa questão de violência, os tipos de violência, vamos falar um pouco sobre esses tipos de violência para quem está aí acompanhando entender, porque quem está em casa ou quem está acompanhando, eles acham que a violência contra a mulher é só a violência física. E às vezes a gente fica explicando. A gente está no salão ou em determinado local e a gente fala, não, fulana relata um fato, a gente pensa, poxa, essa pessoa está sofrendo violência, mas ela não consegue entender, né? Muito importante isso que a gente está conversando aqui, Marisa. Veja, a gente percebe que essas relações são relações afetivas, familiares, né? E que as violências são diversas, né? A violência física é apenas uma delas. Nós temos a violência psicológica, que é quando o outro companheiro, seja numa relação heterossexual como homossexual, começa a diminuir aquela pessoa, reduzir a sua capacidade, o seu entendimento, dizer que ela não presta, que não existe outra pessoa que iria aceitá-la senão aquele algoz, né? O uso dessas terminologias, você não serve para nada, você não é interessante, ninguém vai lhe querer. E essa redução do afeto, que a pessoa começa a morrer aquele amor próprio, a gente vai perceber na violência psicológica. Tem a violência patrimonial, que muitos homens vão dilapidando todo o patrimônio daquela mulher, extorquindo dela, usando ou não oferecendo a ela recursos para se manter, para alimentação. Até, doutora, de fazer mercadinho. Exatamente, feira, né? exatamente. Que é para fazer com que a mulher volte, né? Porque muitas das mulheres não têm como se sobreviver, ter o sustento para ela e para os filhos, né? Porque o que acaba muitas das vezes fazendo com que essa mulher permaneça no relacionamento são os filhos. É verdade. Isso já melhorou bastante, mas ainda fica essa preocupação com o financeiro. É verdade. Além do fato de que também começam as chantagens. Eu tenho alguns casos de homens que começam a ameaçar tirar a guarda dos filhos. De retirar a criança da mãe, porque ela não tem capacidade financeira, moral. Então, assim, todo esse conjunto de violências vão diluindo, denegrindo, vão reduzindo a capacidade de autonomia dessa mulher. E ela se sente presa numa teia. É verdade, porque a sociedade, ela, infelizmente, hoje está mudando aos poucos. A gente observa muito que se a mulher não for casada, não tiver a família dita pela sociedade perfeita, marido, mulher e filhos, né, ela não pode estar incluída dentro da sociedade. E a gente vê muito isso ainda hoje, né? Muitas mulheres mantêm relacionamentos totalmente abusivos. E esse marido, além de abusivo com a mulher, também é com os filhos, como a doutora falou. E a mulher se mantém nessa relação para poder se sentir incluída dentro da sociedade, para fora, para as amigas ou para a sociedade em si, no trabalho, em qualquer lugar, dizer, não, eu tenho uma família.
Mas o que a mulher precisa observar é qual aprendizado que ela está dando para o filho ou para a filha. É viver sofrendo violência? Será que não é melhor realmente um divórcio? Isso que eu também gosto de conversar com os meus clientes. Sim, sim. Né, as vítimas. Então, a gente precisa ver isso, né, para poder, qual o ensinamento que a gente está deixando, porque esse filho está sendo também violentado, ele também está sendo vitimizado, né? É verdade. Então, é nisso que a mãe também precisa reavaliar, né? É verdade. O que esse homem está trazendo de produtivo para dentro da minha casa, né? Qual o ensinamento que ele está trazendo para o meu filho? Então, às vezes é melhor que realmente haja esse divórcio. E sem contar também que quando em filmes a gente vê muito, e hoje a gente atuando na área criminal, a gente aprende também a analisar as personalidades. E aí, às vezes, você vai atender um cliente no escritório porque cometeu, vamos colocar, um crime de homicídio ou até o próprio feminicídio. E aí você vai olhar a estrutura familiar. E aquilo ali, um jovem, né, de seus 20 e poucos anos, ele replica o que ele aprendeu lá atrás. Porque ele viu a mãe sofrendo violência, ele tem aquela coisa, o homem é o homem alfa, é o macho da casa, então ele precisa, né, impor algumas condições e a mulher tem que obedecer. Então, a criança que vê esse ciclo de violência, ela cresce com aquilo e replica nas suas relações. Acaba replicando, né? É como a gente pode até citar a criminologia, né? Porque esse filho, ele pode replicar, como também pode não replicar. Né? Nós éramos, né? Eu pelo menos sou de uma época onde a gente era educado muitas vezes apanhando. Sim, né? sim, sim. E eu já tenho um ensinamento com os meus filhos que eu jamais bati nos meus filhos. Sim, sim. Então a gente tem que ver, reavaliar. Vai corrigindo, né? né? Não é todo mundo que tem a educação que eu tive, né? O estudo que eu tive. Então eu acho que vai muito disso também, da educação, da consciência também. Aí você para conversar com essas famílias, aí a mãe fala, eu não sei como o meu filho fez isso, ele é incapaz de fazer isso. Mas é o ciclo da violência, né? É o ciclo da violência. O ciclo da violência, ele é uma coisa muito séria, porque hoje o agressor talvez tenha sido vítima. Sim. No passado. Sim. Então esse ciclo da violência vai se repetir e vai ser banalizado. Sim. Vai ser repetido e por diversas gerações. Sim. Há necessidade, por isso que é importante entender que a violência doméstica, ela adoece toda a família. Né? E todos têm que ser tratados nessa relação. É verdade, o casal, doutora. os filhos, né? E a gente precisa entender como é importante entender o direito de família nessas relações, né? Que precisam ser reestruturadas, reformuladas, para que isso não se perpetue. É verdade, bom ponto a senhora tocou assim, porque a gente vê muito falar, mas a questão de cuidar da mulher, né? A mulher sofreu a violência, vamos tirar a mulher desse ciclo de violência que ela está vivendo e aí seguir a vida. Né? A doutora Leila até comentou agora, eu queria falar também sobre essa questão da rede de enfrentamento e de atendimento, que ela é multidisciplinar. Então, quando a gente tem uma mulher que sofre violência, né? E tem um relacionamento, um casamento, tem filhos, não é apenas o direito criminal que vai atuar. Nós temos o direito de família, onde vem analisar o juiz o divórcio de uma forma mais rápida, a questão da guarda, a questão da pensão alimentícia, né, doutora? Nós temos também o direito civil. Então, o interessante é isso. Outra coisa que eu não posso esquecer é falar para a mulher, se alguma mulher estiver sofrendo violência, né, que vai nos assistindo, que ela não fique preocupada com essa questão financeira. A partir do momento que ela procura a delegacia, por exemplo, porque nós temos outras instituições, mas o ideal, a forma mais rápida, né? O interessante seria que ela procurasse uma advogada, né? Sim, claro. Um curso de assistência jurídica. Sim, né? Valorizando aqui o trabalho da advocacia. Sim. Mas ela indo até a delegacia e registrando esse boletim de ocorrência, né, com a medida protetiva, ela pode ir para um abrigo com os filhos. Né? Então lá ela vai ter toda uma assistência psicológica,
de alimentos. Enquanto isso, né, vai tramitando também o processo, né, tanto da a medida protetiva, que é uma ação autônoma, como também a ação penal, né, e aí até ajustar todos, se o homem está preso, né, até essa mulher se sentir confortável para voltar para a casa dela. Então, a medida protetiva, ela traz bastante proteção para essa mulher e para os seus dependentes. Perfeito. Doutora, a senhora falou sobre a questão desse núcleo jurídico. Como é que funciona? Ele é de forma gratuita? Para as pessoas que estão em casa, né, saber. Porque às vezes existem situações que a mulher, o fato de ir até a delegacia, a mulher fica um tanto constrangida. Né? Eu tenho que ir lá naquela delegacia. E tem delegacias que a maioria dos policiais que estão lá são homens. Então a mulher, quando chega ali e vê aqueles homens ali, elas se sentem um tanto, né, com medo. Já está passando pela violência e ainda tem que enfrentar toda essa questão. Eu sempre falo, puxando, né, para procurar realmente, como a doutora falou, um advogado, advogada da confiança que possa estar acompanhando e dando uma assistência, porque é fundamental. Mas, assim, ir à delegacia é importante. Mas eu queria saber como é que funciona essa questão desse núcleo jurídico, se ele é gratuito, onde é que fica, como é que faz esse atendimento. Uma mulher que está sofrendo de violência doméstica hoje em suas residências, como é que está fazendo, como é que ela deve procurar? Pronto. Ela, como eu já falei, ela pode ir para os órgãos, mas se ela for para a delegacia, né, que praticamente é a porta de entrada, e chega na delegacia, essa mulher acaba sendo até revitimizada, por isso é importante ela estar acompanhada de um advogado, que não precisaria a gente estar falando isso, porque os servidores públicos deveriam realmente, né, teria que, na minha opinião, jogar um tapete vermelho para essa mulher passar. Com certeza. Ser colocada num ambiente onde ela pudesse ser acolhida, porque é isso que acontece quando uma mulher é vítima, ela me procura. Então eu vou dar um acolhimento para essa mulher, vou acalmar essa mulher, dar orientações, né, e levar até a delegacia. Inclusive, muitas vezes eu digo, olha, possa ser que lá você ouça determinadas frases machistas, né? A senhora já prepara, né, para... E quando a gente está acompanhando essa mulher, a gente ajuda para que ela responda ao formulário, né, de uma forma mais eficiente, porque tem aquele formulário com as perguntas sobre outras violências. Sim. Né? Bom, passado isso aí, a mulher está com a medida protetiva, ou se ela não foi para casa-abrigo, né? Vamos falar então da ação criminal, né, da ação penal. A partir do momento que essa mulher ela tem uma ação penal, né, para os crimes que ela falou lá na delegacia, né, e denunciados pelo Ministério Público, a Lei Maria da Penha, ela resguarda a essa mulher o direito de ser acompanhada. Não é apenas, porque a população tem a ideia de que apenas o réu tem o advogado, né? Mas a mulher, ela tem o Ministério Público e ela pode ter não, é obrigatório que ela tenha uma defensora pública, né? Sim. Caso ela tenha condições financeiras, ela pode ter um advogado particular. Sim. Mas a Lei Maria da Penha, ela garante que essa mulher tenha um acompanhamento de forma gratuita pela Defensoria Pública. Caso não tenha defensor público suficiente, aí a juíza, ela chama ao processo uma assistente jurídica, que é um advogado dativo. Sim. Lá do município. Né? Então é isso, a mulher, e isso precisa ser divulgado também, que ela tem esse direito. Porque tem muitas medidas protetivas também que acabam sendo arquivadas porque não tem aquele andamento, né, do advogado. É verdade, porque às vezes, aconteceu até com uma cliente minha, que intimou, depois ela desistiu, aí intimou para que ela se manifestasse, para que pudesse, né, renovar a questão da medida. E aí eu liguei, informei ela, não, doutora, eu não quero mais, eu quero deixar isso como está. E aí você vê os processos arquivando, porque, né? Além dessa questão, também as doutoras fazem parte da BMCJ. Ela também presta essa assistência, doutora Leila?
Então, a ABMCJ é a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, né? Que são diversas mulheres unidas, com promotoras, juízas, são várias as mulheres que seguem, que fazem parte da BMCJ. A BMCJ tem um trabalho muito interessante com várias mulheres, meninas pelo mundo, né? Porque ela é uma associação internacional. Sim. E nós temos, sim, acompanhado, dando apoio em todas as áreas onde tem mulheres e meninas, de alguma maneira, tendo seus direitos feridos, prejudicados. Nós estamos aqui atuando com muita força no estado de Sergipe. E lembrando, gente, assim, que é um trabalho totalmente voluntário das doutoras, tá? Exato. É um trabalho voluntário e, assim, é por amor pela causa mesmo, é amor por fazer justiça, que é o nosso papel, né? Que a gente efetiva a questão de justiça, e também é o amor pela causa. Exato. Né? Eu tenho situações que eu tenho dores, e quando eu vejo pessoas que passaram por situações como a minha, a gente acaba atuando, porque a gente se vê naquela pessoa e tenta ali ajudar para que ela não passe tanta situação como eu passei, né? A gente tenta amenizar. Então, esse trabalho da BMCJ é totalmente voluntário, né, doutor? Exato. E é um trabalho importante, porque você se vê realmente no outro, né? Você sente a dor do outro, e nós estamos aqui para não deixar que essas dores sejam esquecidas ou sejam caladas, né? Sim. É importante também, eu vou entrar no gancho que a doutora falou das medidas protetivas. É muito importante que as mulheres, você, mulher que está sob violência, rompa esse ciclo de violência. Às vezes realmente é doloroso terminar uma relação, mas você vai ter uma liberdade, olhar para trás no futuro e dizer: eu fiz o certo, eu preservei a minha vida, a vida da minha família, a saúde psicológica dos meus filhos e minha, e você vai entender que o amor tem que vir primeiro em você. Você tem que se amar primeiro, né? Se entender. É um passo difícil, o rompimento emocional, porque o vínculo emocional é o que leva todos esses desdobramentos, mas é importante que você vai quebrar também com o ciclo da violência, né? E tornar a sua vida, tomar novos rumos, novos ares. É verdade que na delegacia é sempre doloroso, complicado, mas tem que ser feito. Lá é o primeiro lugar a se ir, é o primeiro ponto a ser alcançado. E depois dali, outras medidas serão tomadas. Mas você precisa ter essa atitude, precisa ter esse posicionamento, que vai mudar a sua vida e a vida da sua família. Outro ponto também que a gente falou sobre a questão da religião, eu conversando assim com minha mãe também, que é pastora, a gente debatendo sobre esse assunto, O YouTube está bem interessante. Pode sim, doutora. Eu quero mandar beijo para a Valquíria, lá de São Paulo, maravilhosa. Ela disse aqui que eu sou terapeuta, psicóloga e incentivadora. Maravilha. Enfim. Ela está falando aqui, além da violência psicológica, do problema patrimonial, tem também o estelionato afetivo. Isso. A gente vai falar sobre isso também. Logo, estou vendo ali o Adson também. Adson, um abraço. Né? E minha mãe sempre, né? Ela está sempre em todas. Obrigada. Eu vou citá-la agora. Sua mãe Conversando com ela, me veio um questionamento. Porque, assim, eu fui criada dentro da Igreja Assembleia de Deus. E, assim, dentro da religião evangélica, que eu posso falar hoje também, que a Igreja Católica também já tomou essa medida, é que o que me questionava era o seguinte: como eu vi a entrevista da cliente da doutora, e me veio que ela falou da questão por conta da igreja, etc. E aí me veio um questionamento: qual o papel da igreja, né, nessa questão da violência doméstica? Aí, minha mãe relatando, eu questionei, né? Mãe, como é que está sendo isso? Aí ela disse: não, hoje os pastores, eles fazem as denúncias. Quando uma mulher, ela vem relatar o ciclo de violência que ela vem sofrendo, os pastores mesmo, eles fazem a denúncia. Eu falei: isso precisa ser divulgado, porque muita gente não sabe, porque a gente tem aquela visão, não, porque a igreja, ela determina que mantenha-se um casamento, seja como ele for.
né? Então a gente tinha essa visão, mas ela me disse, não, os pastores hoje, eles, quando a mulher vem falar que está sofrendo violência doméstica, o pastor ele mesmo orienta que faça a denúncia, ou a depender da violência, os próprios pastoras, no caso, acompanhando as mulheres, elas acompanham essas vítimas até a delegacia, que ajuda, que incentiva para que ela saia desse ciclo de violência. Então, eu não sabia dessa informação e falei, a igreja precisa divulgar. Porque muita gente tem essa visão que dentro da igreja precisa se manter um casamento, seja como ele for. Porque quando era criança, a gente via isso muito, né? Então, eu fiquei, assim, muito feliz. Maravilhoso, né? Não é? Maravilhoso. Então, isso precisa as igrejas debaterem sobre isso, falar qual é o papel da igreja nessa questão da violência doméstica. A cada caso, né? Concreto, como a gente diz. Pode ser a qualquer custo, né? Não pode ser a qualquer custo se manter um relacionamento doente, com todos ali adoecidos, né? E adoecendo a igreja também, né? Porque um lar rompido, quebrado, frequentando dentro da igreja, vai trazer adoecimento geral. Exatamente. Então, o machismo que ocorria, né, isso aí eu tenho que falar que ocorria dentro das igrejas, tanto também nas igrejas católicas, que anteriormente também se tinha essa visão. Hoje eu não sei se a igreja católica tem esse posicionamento, mas eu creio que sim também. Até porque também se o pastor ele incentiva isso, ele também está sendo conivente. Eu entendo. E que também deveria também, eu entendo, puxar também para a parte do processo. Se ele incentiva a mulher a conviver numa violência doméstica. Eu acho importante também a gente citar um grande avanço que eu entendo que teve na questão da violência, de quebrar esse ciclo de violência. Hoje, é obrigatório que síndicos, condomínios informem, né, casos de violência eu vi recente essa domésticas praticados dentro desses ambientes. Sim. Isso é fundamental. Muitas mulheres morriam dentro dos seus apartamentos, né? Sem dizer essa questão entre briga de marido e mulher não se mete a colher. Está errado. Se mete a colher, se mete o cabo, se chama a polícia e se resolve. Porque você está salvando a vida de uma pessoa. Você está quebrando o ciclo da violência. Isso é fundamental que as pessoas saibam. Você tem obrigação de informar quando você ver a violência do seu vizinho, do seu amigo, né? Do seu funcionário. É importantíssimo isso. Eu estou tão assim, de um jeito que até numa conversa, se eu perceber que o parceiro está cometendo alguma violência moral, eu chamo a atenção. E muitas das vezes essa mulher não sabe que aquilo ali é uma violência. Mas às vezes eu sou julgada, né? Mas eu não me importo. Né? Às vezes diz que eu estou com inveja do casamento, sabe? Eu não me importo. Uma hora a ficha vai cair dela. Mas eu estou fazendo a minha parte. Então, era isso que eu meto a colher até numa conversa, não apenas na violência física. Um momento de lazer, um momento informal, um homem às vezes comete e não sabe o que é. Você não custa nada você chamar atenção e falar, olha, fulano, você está cometendo um tipo de violência. Mas ele faz para diminuir a violência moral. A violência moral, entendeu? Então, você está cometendo um tipo de violência. Brincadeira sem graça. Não. Depreciando a mulher, depreciando, né, o seu físico, o seu... Né? Isso é terrível. Tem uma novela que eu acompanho e que é a novela das 7, vai na fé, vamos falar de novela. Mas é porque é pertinente, que a gente puxa os temas, tá? Que ele comete uma violência moral, ele insiste na mulher em fazer academia. Né, que a mulher está... Quando ele conheceu, há não sei quantos, 20 anos, 19 anos, ela tinha um tipo de corpo e hoje ela não tem mais. E aí ele insiste com que ela vá à academia. Então, o momento dela ir para a academia, ela vai à academia, né, porém, não é prazeroso. Olha que tortura, né? Não é? Você querer mudar a concepção corpo de outra pessoa, coagindo-a de alguma maneira a querer se enquadrar num padrão que não é mais o dela, né? Para agradar ao outro, que não vai ser suficiente aquilo. Sempre vai exigir mais e mais, e a mulher nunca vai conseguir
se sentir capaz de oferecer àquele homem o que ele quer, o que ela quer. Ela tem que oferecer a ela, o prazer tem que ser dela, o gosto pela aparência tem que ser dela, e não para satisfazer o outro. É uma tortura, né? Uma tortura. Você tem que ter a consciência assim, é o meu bem-estar, então vou fazer. Né? E tem um outro ponto também que eu já ouvi, às vezes a gente fala sobre isso, fala, porque estou sendo feminista, e não sei o quê. Não é nada disso, a gente está trazendo questão de que a violência, né? Com a é conscientização, né? Porque muitas mulheres, hoje, ela enfrenta a vida assim, teve que sair, porque sofreram muito lá atrás. Até a violência com seus pais, outrora, né? Quando criança. E aí você sai da figura dentro da sua casa, com seu pai sofrendo violência, né? Aí vai para um casamento sofrendo violência. É dentro de casa. É dentro de casa, entendeu? Eu ouvi também uma cena, eu não lembro se foi de um filme, onde a menina, ela apanhava do pai, né? Sofria essa questão da violência, e quando ela casou, ela também apanhava do marido e ela normalizava. Eu errei, então ele vai me bater, porque meu pai me batia lá atrás. Sempre tem uma justificativa, né? De que a culpa foi da mulher. Foi da mulher. Do homem, né? Então ela já carrega aquelas dores lá atrás, porque ela não, se eu errar, eu apanhava do meu pai, meu marido, como que a gente se dizia muito, né? Quando eu ia casar. Eu estou entregando a minha filha a você. A responsabilidade dela é toda sua. É como se fosse o objeto. Era dessa Coisificação, forma. né? Era dessa forma. Terrível. Não é? Eu ainda sou dessa época. Não é? E é a violência doméstica, vinda dos pais, depois passa para o marido, né? E aquela mulher se sente cativa naquela situação e normaliza essa violência doméstica passada de seus pais para o esposo. E depois, ainda na terceira idade, ainda pode sofrer a violência doméstica dos seus filhos. Né? Porque nós temos o ciclo da violência doméstica, doutora, são várias os agentes da violência doméstica. Isso. Não é só o marido, mas são os pais, o companheiro, e na terceira idade ainda pode ter a violência doméstica vinda dos filhos. Veja como a gente está passando aí por uma história de violências. E né? É tão complicado esse caso de filho contra a mãe, porque a mãe sofre porque o filho cometeu a violência e a mãe sofre porque o filho está preso. Eu já tive um caso assim. E é doloroso demais para a mulher, viu? E, assim, como, pegando essa questão, eu sempre falo, assim, a questão do racismo também, que a gente tem que incentivar, porque a gente começa a consertar toda essa questão que foi enraizada lá atrás, é na base. Se a gente cria crianças assumindo os seus cabelos, ou assumindo a sua realidade, ou então dizendo, eu sou linda, sou negra, com cabelo liso, curto, longo, do jeito que eu quiser acordar hoje, eu tô dessas aqui de várias fases, eu tive que me redescobrir. Eu mudo o cabelo do jeito que eu quiser, hoje eu quero ficar assim, hoje eu vou ficar assim, hoje eu quero ficar black, hoje eu vou ficar black. Mas isso foi uma questão, uma reconstrução dentro de mim. Porque, para mim, isso não era normal. Ou eu tinha um cabelo liso, que era aquelas pranchas que a gente queimava até a orelha, né? E subia aquele. Doutora Leila bem sabe disso. Ou a gente não estava incluída, principalmente dentro da minha religião na época, né? Se não tivesse daquela forma, né, então, ou era totalmente diferente. Hoje eu estou muito bem do jeito que eu estou. Hoje eu vou... Aí tem gente que brinca, já mudou de novo. Já mudei de novo. Hoje eu acordei e quero fazer assim. Hoje eu acordei e quero fazer assado. Do jeito que eu senti que ali vai ficar legal para mim. Então, isso foi uma construção. Mas, assim, se hoje você tem crianças dentro da sua casa e você começa a incentivar não só essa questão da cor da pele, e que ensinar também que todos são iguais. O fato de você... Eu sempre cito esse exemplo aqui, porque foi um exemplo que me chamou a atenção. Eu tenho uma prima negra, nós fomos à praia e, assim, automaticamente ela se conectou com a outra criança branca. E a gente deixou ela brincar, então elas perceberam que com elas ali não havia diferença. Mas se a mãe da minha prima, ela chamasse assim, não, você não pode brincar. Ou então a mãe da criança branca falasse, você não pode brincar com você. Aí você já estava começando a criar dentro daquela criança um preconceito racial. E a mesma coisa com a questão de violência doméstica. Né? Então é muito difícil, eu sei que é muito difícil, muitas mães
por questão de culturas, né? Mas, assim, ensinar as suas filhas que elas têm que ser independentes por elas, né? Ela tem que construir a história dela, a carreira dela, que relação de violência doméstica não deve acontecer com ela. E quando você cria uma criança que se impõe, uma criança bem consigo mesma, uma autoestima, ela não vai passar por violência. Isso é muito certo. E também tem essa questão de que os pais, eles são tudo, né? Porque tem criança, por exemplo, eu mesma cresci ouvindo, fazendo analogia, tipo, eu falava o meu pensamento, mas você é muito gente ruim, porque eu né, dava o meu pensamento, né, eu falava o que eu queria. Sim. E aí era tida como a ruim. Né? Quando é um homem, ele é assertivo, né? Ai, nossa, esse cara é demais, né? Quando é a mulher, é barraqueira, né? Então, é isso. Até hoje é assim, quando a mulher ela se posiciona, a mulher está nervosa, a mulher está estressada, a mulher está de TPM. É isso. Até nas audiências ou em delegacias, né? Quando a gente precisa, eu sempre tento ser mais tranquila, mas quando eu vejo situações, aí a gente senta mais, a doutora está estressada, se acalme. Aí eu digo, eu não estou nervosa, mas a senhora precisa se acalmar, tome uma água, sente ali. Aí a pessoa começa a ficar nervosa, porque está dizendo que eu estou nervosa. Eu sou muito de brincar também, em alguns ambientes, que é para dar uma relaxada em todo mundo. Graças a Deus, eu nunca sofri, nunca tive problema em delegacia, em fórum, nunca tive. Sempre foram gentis comigo e... Isso só é cliente, essa questão do cliente mesmo, né? Quando a gente tenta se posicionar, quando a gente se posiciona, a mulher é tida como estressada. Relaxa, vai para casa, vai descansar. Amanhã você volta para você se acalmar. E não é nada disso, você está colocando a sua opinião. Porque quando o homem fala, ninguém fala, você está estressado hoje. Ninguém fala isso, né? Mas eu acho importante também a gente falar do viés racial. Sim. Nessa situação. A gente precisa entender que essa pandemia foi crucial para a gente ver a questão racial na violência doméstica, na violência contra a mulher. Né? Os feminicídios entre a população negra cresceram, principalmente nesse tempo de pandemia. Né? Então, por quê? Essa mulher, muitas vezes negra, que está na base, que são o arrimo da família, né? Que são as mulheres que vivem muitas vezes nesse ciclo de violência e são desvalorizadas pelo homem, porque elas se sentem inferiores, se sentem menos importantes e precisam realizar e alcançar aquilo que aquele homem quer. E, infelizmente, a gente precisa dizer que nas camadas onde existe mais violência é a população preta que é atingida. É verdade. As estatísticas mostram isso, né? Deixa eu só ler uns comentários aqui no YouTube. Gente, tem alguém que tá... Tem alguém me assistindo da Angola. Fala isso aí, fala sério isso. É verdade? Nossa, olha aí! Que bacana! Ele colocou aqui, Deus abençoe, rica e poderosamente, acompanhando direto de Angola, África. Nossa, gente, olha só. Muito obrigada, viu, pela sua audiência, por tirar o seu tempo para nos acompanhar. A Valquíria Val tem a violência psicológica, além do problema patrimonial, tem também o estelionato. A doutora Carla ela vai falar logo após aí sobre essa questão do estelionato afetivo. E Adson ele fala, os médicos ou outros profissionais de saúde, acho que é isso que ele quis dizer, têm a obrigação de denunciar todo tipo de violência. Sim. É obrigação. Porque, assim, às vezes a mulher vai para o hospital sofrendo violência, né? E, às vezes, ela até fica com receio de falar o que é, mas ali o profissional, ele percebe, porque dentro dos hospitais tem um assistente social, tem um psicólogo, tem enfermeira. Mas tem a questão do sigilo também. Salvo engano, eu não tenho certeza agora, não tenho propriedade, me parece que foi revogada. Sim. Que eles tinham a obrigação de fazer essa denúncia, mas me parece que não é mais. Então, eu não sei, só se eu desse uma olhada aqui no Google rapidinho para
Sim. Tenho certeza. Até o final a gente confirma essa informação, mas eu entendo que, assim como questão a gente vê situações que os vizinhos podem denunciar, Sim. Que está em uma situação de violência, eu entendo que é também, importante, inclusive, não é? abuso sexual. Todos Sim. esses agentes de saúde, eles têm obrigação de informar Sim. aquele ato de violência, né? Porque a gente sabe também que verdade. a violência doméstica também tem um cunho sexual, Sim. né? Com Tem um certeza. abuso sexual, né? Tem um estupro, inclusive dentro do casamento. O estupro marital. É importante falar, viu? Esse ponto aí, doutora Leila vai repetir, porque tem gente que acha que eu sou mulher, eu tenho a obrigação de todas as vezes, né? Eu sou casada, eu tenho que, meu marido quis ter a relação hoje, eu vou ter por obrigação. Não é bem assim, né, doutora Leila? Não é bem assim. Veja, qualquer relação que não é consentida, né? Que não há vontade de ambas as partes, pode ser considerado um estupro. Geralmente eu dou esse exemplo. Quando alguém vai falar sobre estupro, Sim. aí eu falo assim, olha, só para você ter ideia, se eu sou casada e eu não estou afim de ter relação com o meu esposo, a partir do momento que ele está cometendo um estupro. Então, só para você ter noção, imagine com outra mulher. É verdade, é verdade. A questão do estelionato sentimental, doutora, a senhora pode falar um pouquinho? Então, essa questão do estelionato afetivo, né, sentimental, homens, né, os narcisistas, eles geralmente se aproveitam, né, da paixão da mulher e dali ele começa a fazer a violência patrimonial, né, a ter o que ele quer, porque ele é narcisista, ele tem um caminho, né, ele usa da paixão dessa mulher, ela está cega praticamente, né? Sim, sim. E aí acaba que ele comete várias violências. E assim, aquela mulher está frágil, né? Às vezes ela sai de um relacionamento abusivo, fica fragilizada. Eu não sei se vou puxar novamente, porque eu gosto muito de filme e de série. Teve uma série o golpe do Tinder. Lembra dessa série? Não sei se vocês ouviram. O golpe do Tinder, e foi baseado em fatos reais, onde ele fazia várias vítimas em vários lugares do país, um homem apresentável, né? E assim, ele escolhia as vítimas, a que estivesse mais fragilizada. A que era a vítima dele, onde ele fazia com que elas, durante o decorrer do tempo, porque é aquela coisa que eu sempre falo. Ele faz um estudo. Isso. A questão da criminologia, né? A vitimologia. Isso. É aquele estudo, e aí inicia aquele excesso de zelo com a mulher, né? Aquele excesso de cuidado. E aí, durante o tempo, quando ele pega a confiança, aí ele pede, eu estou passando por tal dificuldade, você pode fazer, né, doutora? Tem mulheres que, após o rompimento, e, por exemplo, tem mulheres que eu andei conversando esses dias, e aí, diante da conversa, e essa mulher ela estava sofrendo coação por esse narcisista, ex dela, e com a conversa que nós tivemos, ela começou a perceber o que ela estava passando, que ela havia passado. Peraí, ele está me coagindo, sendo que ele que está me devendo dinheiro. E aí ela percebeu que ela tinha caído no golpe, né, do estelionato emocional. Então, para você ver como é importante, meu Deus, como eu amo a advocacia, como é importante a nossa profissão, como é importante a gente poder ajudar essas mulheres, assim, olha, e não são poucas. É verdade. A gente que atua na área criminal, doutora Leila, a gente vê muito, principalmente no presídio feminino. Eu estava conversando essa semana passada, né, e falei, muitas das mulheres que estão no sistema prisional, elas passaram por violência psicológica. Se você não levar tal substância, tal droga para mim no presídio, você não precisa visitar mais. Não precisa me visitar. Não é assim que funciona, doutora? Tem situações que é assim que funciona. Então, a mulher está ali dentro daquele ciclo de violência. E aí, quando ela é presa pela ilegalidade que ela cometeu, ela é abandonada no presídio feminino. Você pode observar que nos dias de visita, ou quem visita é a família, a mãe, irmão, amiga, que às vezes não tem ninguém para visitar, quem vai é uma amiga, porque acontece muito em casos que eu atuo, e doutora, a mãe não vai, o pai não vai, eu sou amiga dela, eu vou.
a única visita que ela tem, e sendo que ela estava ali por conta do marido, que a colocou de uma forma de violência. Aí, às vezes ele está solto, mas não visita. Isso, a mulher do sistema prisional, ela é duplamente penalizada. Isso. Com isso aí que a doutora falou. Isso. Ela é penalizada pela lei, né, pelo sistema penal, e também pelo esquecimento da família, né, e principalmente do companheiro. Outro dia, uma cliente minha, ela entrou no presídio, tentou entrar no presídio com drogas, né? Sim. Escondido. E aí, a partir do momento que ela saiu, eu falei para ela: você escolheu o homem ao invés de escolher seus filhos. Então, assim, eu tenho isso também de dar uma lição. Consciência, né, doutora? Eu falo também, eu tenho isso. Não sei se isso é bom ou ruim, mas assim, eu trago também essa consciência, né? E digo as consequências, e, enfim, promete que não vai fazer mais, né? Porque assim, eu tenho uma questão muito humana dentro de mim, com os meus clientes. Então, eu gosto de ter essa coisa mais afetiva também, principalmente quando é mulher. Conexão, né? Uma conexão. Uma conexão, principalmente quando é mulher. Sim, a gente sente e a gente fica muito... Aí eu volto à mesma pauta. E a maioria são mulheres negras. Exatamente, né? A questão de estar à margem sempre, preteridas, e aí muitas vezes vem naquela pessoa a esperança de construir algo, e a decepção é muito grande, porque elas estão sendo usadas. Novamente, a violência, né, emocional, afetiva, sendo reiterada. Afetiva, principalmente, porque a maioria das mulheres do sistema prisional são mulheres negras que entraram por ser vítima de violência psicológica. E aí, às vezes, ela tem essa dificuldade, que algumas têm, né, de ter um relacionamento, né, e aí ela se identifica com um desses cidadãos, né, e aí acaba se relacionando. E para manter a relação, não, eu vou fazer, você está insistindo, eu vou fazer. O sistema prisional feminino, o crime de maior porcentagem é pelo tráfico. Né? E é um crime que não tem ameaça, né? Então, precisa rever essa questão da lei de drogas, da política de drogas. Né? Esse habeas corpus coletivo que veio alguns anos atrás foi muito importante. Mas o que a gente tem no sistema penitenciário feminino é isso, tráfico. É verdade. E muitas vezes elas são apenas mula, né? Elas não são traficantes. Uma ou outra é que é protagonista do tráfico. Infelizmente, com muita reincidência. Né? Porque torna a voltar a encontrar aquele homem e ele torna a pedir e ela faz. É verdade. Gente, olha, o nosso programa já está chegando ao final. Já avisaram aqui 5 minutos. Olha, então a gente vai fazer o seguinte, as doutoras, elas vão dar as palavras finais, elas vão recapitular só onde você que é vítima de violência doméstica, violência, você já entendeu aí o que é violência psicológica, você já entendeu o que é a violência patrimonial, você já entendeu a violência, claro, a física. E, assim, as doutoras elas vão deixar umas mensagens para vocês aí, ao final, onde vocês façam essa reflexão sobre isso e tire essa ideia enraizada de que a relacionamento mulher e homem não se mete a colher. Gente, por favor, né? A cliente da doutora, ela foi salva por uma vizinha. Se não fosse essa vizinha, ela não estaria para contar a história. Né? Então, a coragem dessa moça, né, a gente deve parabenizá-la, porque é uma pessoa que a gente deve estar divulgando sobre essa questão de se manifestar na questão de violência, porque ela foi corajosa. Inclusive, mande beijo para ela, que ela disse que está assistindo, viu? Pronto, um abraço e parabéns. Um beijo, um abraço e parabéns pela sua coragem. Não a conheço, mas já admiro, porque tem situações como essa que as pessoas, elas, né, bota o seu som alto e esquece que tá acontecendo a violência. Né? Doutora Leila, pode falar. Eu acho maravilhoso esse tema, num mês tão importante, tão emblemático, que é o mês da mulher, né? E nós temos que nos apoiarmos umas nas outras, né? Andarmos de mãos dadas, juntas, brigando pelos nossos direitos, pelo direito de sermos livres, de termos nossas próprias escolhas e não dependermos
do outro. É verdade. Dependemos dos nossos próprios desejos, escolhas, para podermos ser felizes, né? A nossa felicidade não pode depender do outro. É verdade. Tem que depender de nós mesmas, né? Doutora, seu Instagram? É Leila_Consuelo. E estou lá no Instagram esperando vocês para me E a seguir. doutora atua na área de família Família e Direito e Imobiliário. direito imobiliário. Chique. Doutora Carla. Bom, meu recado final além de parabenizar pelo programa, né, eu sempre acompanho, sou admiradora, mas, enfim, pelo horário, não vou puxar aqui a seda para a doutora Mona Lisa, que eu sou fã. Eu gostaria de falar para a população, né, em geral, que nós, mulheres, precisamos de respeito. Apenas nos respeitem, tá? Nós precisamos... é uma questão de direitos humanos, né? Nós existimos e nós precisamos de respeito. Não nos vejam como objetos, porque o machismo, ele advém disso, de nos ver como coisa, né, como propriedade deles. Então, mulheres, denunciem. Qualquer dúvida, saiam de fininho, procurem um advogado, procurem uma defensoria pública para tirar dúvidas. Os núcleos, né? A ABNCJ, onde vocês se sentirem aí mais à vontade. A OAB, né? A Eu acho OAB que é também, não posso importante, esquecer. né? Temos Isso. vários... A Defensoria Pública, nós temos que... E a delegacia. E a delegacia. E a delegacia. E procurem não ir sozinha, tá? Vão com alguma amiga, vão com alguma advogada, mas procurem não ir só, infelizmente. Né? Hoje em dia, a gente ainda precisa falar sobre isso, da revitimização dessas mulheres nas instituições. É verdade. Gente, muito obrigada. Vocês que estão aí no Instagram também, muito obrigada aí pela audiência de vocês. E muito obrigada. E até o próximo podcast.